Olá! Hoje a gente vai conhecer a psicografia do espírito de Daniel Lena, intitulada Conduta Moral é uma Proteção. Essa história linda foi trazida através da médium Sônia Lopes. A Sônia, ela é terapeuta espiritual, ela trabalha com terapias de vidas passadas. Se você se interessa, procura ela no canal Revelações Espirituais. E ele conta pra gente, será que vale a pena a gente se preocupar tanto com conduta moral, sendo que a gente vê tantas pessoas que não têm absolutamente nenhuma e se dão tão bem na vida? Será que vale a pena? Vamos ouvir a história dele, do espírito de Daniel Lena. Quando eu ouvia dizer que a nossa proteção está na conduta moral, na bondade do coração ou na caridade, eu pensava: quanta ignorância! Eu sou o contrário de tudo isso e nada acontece comigo. Essas crenças limitadas, bando de patetas. Meus pais sempre tiveram terras, fazendas e galpões de aluguel. A cidade era pequena e o povo de lá tinha admiração e respeito pelo meu avô e pelo meu pai. Eu não precisava trabalhar, nasci rico e mesmo assim meu pai me obrigava a trabalhar. Eu pensava: deixa você envelhecer que eu te interno num asilo. Até lá, meu avô vai ter falecido e todo o dinheiro da herança será meu. Muitos na cidade plantavam soja e pagavam aluguel ao meu pai para armazenar as sacas no galpão. Eu era um jogador viciado em cassinos clandestinos. Ganhava e perdia. Numa noite, apostei alto e perdi. Ou eu pagava essa dívida ou eu morria. Se eu fosse pedir para o meu pai, teria problemas com ele. Então, resolvi pagar a dívida de outra forma. Muitos colonos que plantavam soja guardavam a produção no mesmo galpão. Combinei com uns amigos de roubar todo o estoque em troca de quitar a dívida. Tinha que ser rápido, pois logo os colonos iriam negociar a venda da soja. Roubamos toda a soja. Quando os colonos chegaram no galpão, ele estava vazio. Eles se desesperaram. Era o trabalho do ano inteiro. Meu pai foi intimado pela polícia, afinal, o galpão era dele. Meu pai ficou desesperado. O povo da cidadezinha ia viver do quê? Eu via o sofrimento das pessoas. Muitos choravam e diziam: o que vamos fazer? Sem a soja e com dívida no banco, como vamos plantar? Isso não era problema meu. Minha dívida, eu quitei. Continuei com o mesmo comportamento e nada de ruim acontecia comigo. O tempo passou. Meu avô faleceu. Anos depois, foram meus pais. Eu seria o único herdeiro. Após o funeral, quis que o advogado me informasse sobre o testamento. Eu pagaria algumas dívidas e depois viveria muito bem, sem precisar trabalhar. As fazendas que meu pai tinha eram produtivas. Muitos empregados, alguns colonos não tinham mais como cultivar as terras, que não eram nada perto do que meu pai possuía. Em nenhum momento me arrependi de ter roubado a carga de soja. Que os colonos se virassem. Eu andava pela cidade de peito estufado. Muito em breve serei dono de tudo. Vou fazer essa cidade crescer. Se precisar, eu expulso os colonos e fico com as terras deles. São ignorantes. Sabem apenas escrever o nome. No dia combinado com o advogado, fui ao seu escritório, ansioso para colocar a mão na herança. Agora ninguém me segura.
Vou fazer o que eu quiser. O advogado me deu a notícia dizendo: seu pai foi um homem muito generoso. Sim, eu sei. E então? Ele deixou o sítio que era da sua tia Leonice para você. Sítio? Sim. Perguntei: tá, mas e o resto das terras? E as fazendas? Bem, ele deixou para os colonos que foram roubados. Você lembra disso? O quê? Peguei os documentos das mãos do advogado e os li. Eu disse a ele: essas terras são minhas. Eu sou o herdeiro. Você precisa mudar isso. Não posso mudar. São 5 colonos que foram roubados. Perderam tudo e tiveram que entregar as suas terras para pagar o banco que financiou o plantio da soja. Respondi: eu não tenho nada com isso. As terras já foram transferidas por documentos legais. Agora, eles são os donos. Eu vou lá nas minhas terras e vou expulsar todos. O advogado disse: eu te aconselho a não fazer isso. Pode ser preso. Eu? Preso? Conheço o delegado da cidade. Ele pode até me apoiar. Não faça aos outros o que não quer que façam a você. Cuide-se, rapaz. Saí daquele escritório com muita raiva e dei de cara com o dono do cassino, que me cobrou dizendo: quando vai me pagar? Eu já te paguei. Você fez outras dívidas. Tem 10 dias para me pagar. Fui até a fazenda que era do meu pai, mas não me deixaram entrar. Um deles falou: aqui você não manda. Dê meia volta e se tentar entrar, vai levar chumbo. O tempo passava e eu não conseguia o dinheiro para pagar a dívida do jogo. Fui obrigado a ir para o sítio da falecida tia. Pensei: aqui eu estou bem escondido. Ninguém vai me encontrar. Depois que tudo isso se acalmar, eu volto para a cidade. Essa história de que estamos protegidos do mal por ter uma boa conduta moral, ser bondoso, é mentira. Eu vou dar a volta por cima e tirar todos aqueles colonos da fazenda sem piedade. Nada de ruim vai acontecer comigo. Me preparei para ir tomar a fazenda, mas, no caminho, encontrei os capangas do Wilson, dono do cassino. Eles desceram do carro e um falou: cadê o dinheiro do patrão? Para contornar a situação, falei: estou indo agora à fazenda pegar o dinheiro. Só que para entrar lá, vou precisar da ajuda de vocês. Estão armados? Que eu saiba, lá moram famílias com crianças. E daí? Vocês querem ou não o dinheiro? O homem que estava na direção do carro, saindo da estrada de chão e entrando na rodovia, acelerou. Estava a mais de 150 km por hora, quando atravessou um touro muito forte. Nesse momento, eu disse ao motorista: não desvie, acerta ele e seguimos em frente. Tá louco? Vamos morrer! E começou a discussão. Eu peguei no volante para tentar desviar, mas havia um buraco grande na estrada. O carro tombou, saiu capotando e caiu em uma lavoura de cana. Saí do carro todo machucado. Os outros estavam desmaiados. Fui caminhando pela plantação até chegar a uma casa. Pensei: aqueles otários devem ter morrido. Melhor para mim. Meu corpo doía, a cabeça estava pesada. A casa era pequena e com ferramentas. Deitei-me na palha e quando acordei, levantei e pensei: agora vou pegar a minha fazenda. Ninguém vai me impedir, nem Deus. Andei muito e quando cheguei e tentei entrar, havia um escudo invisível que não me deixava passar. Mas o que é isso? O que estava acontecendo aqui?
Tentei muitas vezes, parei um pouco e tentei novamente sem parar. Até que apareceu uma senhora. Ela ficou me olhando e disse: pare de tentar. Faz anos que você faz isso. Me deixe em paz. Até quando vai insistir? Este lugar está protegido pela conduta moral dos que vivem aqui. São pessoas do bem, honestas. Quero dizer, a boa energia que elas produzem as protege. Que ignorância, eu disse a ela. Eu não tenho boa conduta e nada de mal me acontece. Já aconteceu. Você é que não se deu conta. Você perdeu as terras e o corpo físico. Está nessa tentativa há 10 anos. Respondi: não te perguntei nada. Ela continuou: lembra que o carro capotou? Quando você saiu do carro, já estava desligado do corpo físico. E os outros que estavam comigo? Eles sobreviveram e mudaram de vida. Deixaram os vícios e acertaram na mudança. Hoje, a conduta moral deles é outra. Perguntei: por que eles se salvaram e eu não? Quando se acredita no amor de Jesus, é possível a mudança. Você também pode mudar. Mudar para quê? Nada de mal me acontece. Eu não conseguia ver que já estava desencarnado. Aquela senhora segurou a minha mão e falou: meu filho, pare, olha para mim. Quando eu a olhei, era o rosto da minha mãe. Ela me abraçou e disse: chega de teimosia. Naquele abraço, ela me levou para uma cidade espiritual. Semanas depois eu estava consciente. Minha mãe veio novamente conversar comigo e falou: a morte não é o fim. Tudo que você fez contra você, um dia irá ter que reparar. Mas eu não fiz nada contra mim. Sim, fez sim, meu filho. Quando praticamos a maldade contra alguém, somos nós os atingidos. As leis divinas nos protegem, mas depende de nós, do caminho que escolhemos trilhar. Os anos passaram e aqui nessa colônia espiritual só se pratica a bondade. Um ajuda o outro. No início eu achava ridículo, mas agora eu aprendi. Como é bom ter boa conduta. Espero conseguir praticá-la lá na Terra, quando eu reencarnar e aprender as leis morais. É isso que nos protege e nos traz a paz. Que relato, meus amigos, que relato. E essa máxima: faça aos outros aquilo que você não deseja que façam para você, eu acho que ela já é uma síntese de conduta moral. E a gente viu que o Daniel, quando ele foi encarnado aqui na Terra, o quanto ele foi apegado às coisas materiais, a vícios, em especial a jogos de cassino, né? Como ele fala, cassino clandestino. Quanta maldade ele praticava sem o menor constrangimento, né? E aí, claro, é óbvio que ele não se deu conta quando ele fez a passagem, quando ele desencarna. Tamanho era o apego dele às coisas terrenas, principalmente a maldade, né, que ele praticava. E aí, por esse apego, por ele não ter percebido que desencarna, ele continua praticando as coisas que ele gostava de praticar. E ele continuou repetindo aquele ato de tentar invadir a fazenda e fazer o mal para as pessoas que moravam lá dentro. Ele ficou fazendo isso por 10 anos. Como aquela senhora fala para ele, por 10 anos.
E ele não conseguia adentrar a fazenda, que existia uma proteção. Era a proteção espiritual das pessoas por conta da conduta, das boas condutas, das boas energias que elas tinham. E isso serve de exemplo pra gente aqui dentro do nosso lar. Agora, é claro que o nosso lar só vai ser protegido se a gente tiver essa conduta moral, a prática do bem no nosso dia a dia, não só dentro do nosso lar, fora. Isso vale também para esses rituais de proteção externos, né? Por exemplo, plantas, né? As pessoas costumam usar plantas fora da casa para proteger. É válido? É válido. É válido. Porém, se a gente não tiver uma conduta moral, de nada vai adiantar. Como os próprios espíritos falam, aquelas plantas, esses rituais servem de gozação para eles. Eles dão risada, eles se divertem, porque não adianta nada. Porque a conduta ruim da pessoa vai abrir caminho para eles. Então, sim, vale a pena a gente seguir na nossa vida terrena, melhorando na prática do bem, no caminho de Jesus. Como a gente viu o caso do Daniel, ele passou sim uma vida, entre aspas, se dando bem, mas a gente sabe que a nossa verdadeira vida não é aqui, é no plano espiritual. Então é lá que ele viu as consequências acontecerem. E Jesus fala pra gente que o verdadeiro reino dos céus não é aqui, é no plano espiritual. Então que a gente tenha essa consciência de cada vez mais praticar o bem, melhorando a nossa moral e estudando, como a gente sempre fala, o lado espiritual, os ensinamentos espirituais através de livros, fazendo evangelho no lar, que é uma grande proteção para o nosso lar, né? E pra gente. Espero que vocês tenham gostado desse relato, curtam o vídeo e compartilhem com os amigos e a família. Até o próximo!